O Tribunal Federal cometeu erros gramaticais, erros de português nesta quinta-feira, dia 24, na decisão em que descartou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento, o ministro do Supremo escreveu, por exemplo, abre aspas, como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. E aí a gente tem a conjunção errada, né? Seria para ser a conjunção adversativa, mas. Que você precisa se atentar é que o significado de mas carrega uma ideia de oposição e pode ser substituído por porém, todavia, contudo. Além de conjunção, mas também pode ser um advérbio ou substantivo comum. Como substantivo, se refere a um defeito, um problema, um senão. Como advérbio, dá ênfase a uma afirmação. Observe os exemplos para você compreender melhor. Sou muito ansiosa, mas estou calma agora. Ela seria incrível não fosse um pequeno mas. Ela chora muito. Ela é muito estudiosa, mas tão estudiosa que estuda até os finais de semana. A internet, claro, não perdoou. Diversos posts repercutiram essa confusão na língua portuguesa do ministro do STF. Logo em seguida, Moraes divulgou uma versão atualizada da decisão com o erro corrigido e não essa conjunção de intensidade ou de adição mais com i. É um erro, às vezes, muito comum que a gente observa, principalmente nas redes sociais, ali na pressa, né? Muita gente troca o mas pelo mais. Na oração, Moraes troca o conectivo mas pela partícula aditiva mais. O trecho foi escrito em caixa alta em negrito e aparece em destaque na decisão, inclusive com 5 pontos de exclamação. Parece que Moraes estava ali indignado, né, e exagerou aí nas exclamações e também escorregou no português. De acordo com as regras da língua portuguesa, o correto seria usar o conectivo mas, com sentido de oposição, e não mais, usado para passar, entre outras funções, a ideia de adição. Também a ausência da vírgula depois da palavra cega. A frase correta seria: a justiça é cega, vírgula, mas não é tola. Usada de acordo com aquilo que se quer dizer. Imagine o seguinte: um time de futebol faz uma viagem, faz um jogo fora e tal, fora da sua sede, a viagem é comprida, a viagem é longa, é cansativa, foi feito lá o jogo e tal, os jogadores voltam para a base, e aí, depois do jogo, no dia seguinte, existe um treino, mas nem todos os jogadores estavam em condição de treinar. Como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou escrever isso? Os jogadores, vírgula, cansados, vírgula, não treinaram à tarde. Isso deixa claro que os jogadores todos estavam cansados e não treinaram à tarde. Agora imagine o seguinte, a mesma situação. O time jogou fora da cidade, fora da sua sede, voltou no dia seguinte, voltou de ônibus, voltou cansado e tal. Mesmo assim, alguns jogadores quiseram treinar no outro dia, depois do jogo. Alguns não, outros sim. E aí eu vou dizer que só os cansados acharam que era melhor não treinar. Eu vou escrever como? Os jogadores cansados não quiseram treinar, não é? Desse jeito, os jogadores cansados, sem isolar cansados, sem colocar cansados entre vírgula, eu não tenho mais a generalização e sim passo a ter a restrição. Cansados funciona aí como um termo que restringe o universo anterior, o universo formado pelo termo jogadores. Então, os jogadores, vírgula, cansados, vírgula, não quiseram treinar ontem à tarde, significa o quê? Que todos eles estavam cansados e não quiseram treinar. Os jogadores cansados não quiseram treinar ontem à tarde, sem a pontuação, indica o quê? Que alguns treinaram. Quais treinaram? Os que não estavam cansados. Os que estavam cansados não quiseram treinar ontem à tarde. Esse é só um dos papéis das vírgulas ou da vírgula, essa coisa da restrição e da generalização. Isso é fundamental, isso muda completamente a mensagem. Vamos perder a mania de colocar a vírgula entre o sujeito e o verbo, porque a gente sabe que quando o sujeito é comprido, né, a gente dá aquela respirada quando acaba o sujeito e vem o verbo, e aí sabe como é que é aquela velha história, respirou, virgulou? Não, socorro, pare com isso, esqueça essa coisa de se pautar pela respiração para colocar a vírgula. Sujeito e verbo não se separam por vírgula.
No DVD referente à análise sintática, você estuda comigo as orações coordenadas, as orações subordinadas, o período composto. Nas orações coordenadas, existe uma, a adversativa. Aliás, é bom lembrar, a palavra adversativa é da mesma família da palavra adversário, da palavra adversidade. Portanto, a oração coordenada adversativa indica uma adversidade, um fato oposto, contrário, né? E, dizia eu então, nas orações coordenadas adversativas, surge a conjunção mas, que é a mais comum, não é a única, mas é a mais comum, a mais usada, né? E aí a gente põe o dedo de novo numa feridinha. Por quê? Fulano correu, mas não alcançou o ônibus. Fulano correu, mas não alcançou o ônibus. Aí dá aquela vontade, né? Porque a gente diz, fulano correu, mas, né? A gente dá aquela paradinha, né? Para criar um certo suspense. E aí dá aquela vontade incrível de representar isso na grafia com uma virgulinha, né? Colocar uma vírgula depois desse mas. Fulano correu, mas, né? Não é por aí não. É só pensar o seguinte, fulano correu muito, primeira oração, né? Mas não alcançou o ônibus, segunda oração. Nós temos duas orações coordenadas. A segunda expressa fato que se opõe ao fato expresso na primeira, né? Para que esse indivíduo correu? Correu para alcançar o ônibus. Ele alcançou o ônibus? Não alcançou. Fulano correu muito, mas não alcançou o ônibus. A vírgula vai separar uma oração da outra. Fulano correu muito, vírgula, mas não alcançou o ônibus. Você gostou do vídeo de hoje? Convidamos você a curtir, comentar e compartilhar. Sua interação é fundamental para ampliar nossa comunidade e melhorarmos nosso conteúdo. Acreditamos que a troca de ideias enriquece a experiência de todos. Agradecemos seu apoio e esperamos que você continue nos acompanhando em nossos próximos vídeos. Juntos, podemos criar um espaço mais engajado e colaborativo.